Olá! Vou mostrar então para vocês o modelo da minha caixa, né, de situações de crise. Eu gosto de começar ela pela caixa e eu uso uma técnica que eu aprendi num congresso que eu fui de adolescentes, em que você vai usar a parte da frente para colocar quem eu sou, né, quem o adolescente é, nas laterais quem ele quer ser e no verso quem ele já foi, né, ou futuro. Daí dentro da caixa eu vou mostrar como que eu faço, mas você vai adaptando aí conforme as técnicas, né, até mesmo que eu dei, conforme a demanda do seu paciente. Então essa caixa ela é bem personalizada aí conforme a demanda do seu paciente. Então eu selecionei aqui um caderno que vai ser para fazer registro, como se fosse um diário mesmo, né, colocar todos os registros, desenhar, rabiscar, rasgar. Esse caderno, livro, né, Diário das Emoções, que tem atividades, mas tem outros livros também que você pode utilizar. Inclusive eu tenho o meu também, que é uma página por vez, que eu gosto de colocar também. Eu separo uma bolinha, que essa bolinha tem espetinho, então ela dá aquela sensação, né? Ela não vai machucar, mas ela vai dar uma sensação de preensão que o corte proporciona também. Separei aqui os gelinhos, né? Esse você coloca ele no freezer, ele vai congelar, ele também vai dar a sensação aí de bem-estar que o corte traz, mas dessa vez ele não vai trazer prejuízo, né? Não vai machucar o seu adolescente. Uma caneta vermelha, que é para desenhar, pode rabiscar o corpo, né? Evitando aí de fazer o corte. Aqui eu separei um poppet, mas seria para usar como técnica de relaxamento, né? Então cada bolinha seria uma respiração para o meu adolescente fazer, mas você pode colocar uma técnica de respiração, né? Um chaveirinho de respiração e fazer junto com ele. Daí aqui nós vamos fazer motivos para não se cortar. Eu gosto de usar o papel colorido e de dividir a folha assim em 3, né, para ficar um tamanho maior, para ficar como se fosse uma régua bem comprida, porque depois vocês vão ver onde que a gente vai utilizar essa mensagem, né, visual para o seu paciente olhar em vez de se cortar. Então a gente corta as tirinhas para conseguir emendar depois uma na outra e ficar comprida, como eu falei, parecendo uma régua. Que daí depois você passa uma cola, uma fita dupla face, né? E aí ela vai ficar bem compridinha. Bom, então aqui você vai fazer personalizado, né? Os adolescentes, eles adoram os letterings da vida, eles gostam de desenhar, escrever. E aí você vai deixar que ele faça, pensando junto com ele os motivos, né? Que traz aí para quando ele se corta. Então eu coloquei aqui motivos, né, para não se cortar, que seria o título, mas aí ele pode escolher qualquer outro título. E pode então desenhar, só escrever, e aí você pode ir auxiliando ele se ele tiver dúvidas, né? Então, quando você se corta, o que você acha que não é bacana? Então, deixa marcas, né, no corpo pro resto da vida. Tem também que pode ser perigoso. Você pode também, né, caso o profissional queira fazer, né, junto com o paciente em sessão, ele escrevendo, depois você pode fazer também no computador, aí você vê o que vai adaptar melhor para o seu paciente. Eu gosto muito, embora eu crie recursos, eu gosto muito de criar com o meu paciente em sessão, porque aí fica muito mais personalizado. E quando eles fazem, eles dão mais sentido para a técnica, né, porque foi feito por ele. E enquanto vai fazendo o recurso também, vocês já vão trabalhando e fazendo, né, todo o processo aí da psicoterapia. Bom, então, esse aí você vai fazendo, né, como eu falei, desenhando, escrevendo. E aí esse papelzinho a gente vai utilizar depois, no segundo momento que eu já vou explicar.
Dentro da caixa também é importante a gente colocar bilhetinhos, né, para utilizar em situações difíceis. Então pode ser mensagens, alguns amigos podem escrever mensagens, os familiares podem escrever algumas mensagens para colocar dentro da caixa se o seu paciente abrir quando ele estiver se sentindo triste. Pode colocar uma música, um desenho, fotos. Aí vai, conforme, como eu falei, a demanda. Você também pode adquirir esse material já pronto, né? A Duda, do clube do Caixa Lúdica, ela tem alguns recursos. Da Criar também tem alguns recursos. Eu também tenho alguns materiais prontos que vocês podem colocar. Aí vocês podem fazer em formato de chaveirinho ou você pode fazer em formato de cartinhas mesmo. Aí ó, eu tenho uns envelopinhos da Minnie. Aí você coloca as mensagens, né, as fotos e vai colocando todas as cartinhas e depois você coloca dentro da caixa. E ela vai sortear uma também para ler no dia em que não estiver, né, numa situação boa aí para poder motivar ela. Aí então, essa vai ser uma outra parte que você vai fazer com a sua paciente, que é de solicitar que ela traga todo os objetos, né, que ela se utiliza para se cortar. Ou também, né, na questão da ideação suicida, o que ela utiliza aí para ter a ação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, coloquei um estilete e uma tesoura. E a ideia é você colocar eles em vários saquinhos, 3 ou 4, para dificultar mesmo o acesso desse material. Então, você vai, coloca, dobra, coloca outro e faz aí com todos os saquinhos. Depois disso ainda, você vai envolver todo o material com uma fita, dando várias voltas mesmo em volta desses objetos. E daí sim, nós vamos utilizar aí nossos motivos para não se cortar, para que então, quando o seu paciente tiver, né, esse gatilho, vontade de fazer os cortes, vai ser bem difícil para ele conseguir, né? Então ele vai ter aí os motivos e pensar em tudo que ele precisa, né, caminhar para conseguir se cortar. E aí também lembrando, pode colocar aí no motivo para não se cortar, pegue uma cartinha e aí você vai trabalhando dessa forma, evitando então que ele tenha recaída. E é isso.